empregado comete uma falta grave contra a empresa, ele é demitido por justa causa. Da mesma forma, se a empresa comete uma falta grave contra um empregado, ela pode ser demitida por justa causa também. Essa é a chamada rescisão indireta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como funciona e dando os motivos que o empregado pode entrar com uma rescisão indireta. Hoje eu vou explicar os requisitos, porque não é só entrar com pedido de rescisão indireta. Você precisa preencher os requisitos que a lei exige. Assim como o empregado que é demitido por justa causa, a empresa ela precisa seguir os requisitos, o empregado, quando entra com uma rescisão indireta, também precisa observar esses requisitos. E hoje eu vou passar um por um com vocês. Então, bora pro vídeo. Olá, trabalhador, tudo bem? Me chamo Dair Nunes, sou advogado especialista em Direito do Trabalho. E se você não me conhece ou ainda não conhece o meu canal, peço que se inscreva, me siga no Instagram também. Se você me acompanhar, eu tenho certeza que você vai ser um trabalhador muito mais consciente dos seus direitos. E é pensando em te conscientizar dos seus direitos que hoje eu vou falar dos requisitos da rescisão indireta. Então, se você seguir cada um deles, se você verificar esses requisitos no seu pedido de rescisão indireta, é muito provável que você tenha sucesso. Então, vamos lá para o primeiro requisito. A gravidade da falta do empregador. Esse requisito é extremamente importante. Sem ele, você não consegue vencer uma rescisão indireta. Por quê? Para que a rescisão indireta ela seja validada, o juiz ele deve enxergar que o ato que é praticado pela empresa foi grave o suficiente para você rescindir o contrato. Esse contrato de trabalho ele não pode, você não consegue mais trabalhar para a empresa. Então, quando você demonstra que o ato da empresa foi grave o suficiente para você rescindir o contrato de trabalho, então esse requisito ele é preenchido. E para ilustrar com exemplo, a gente pode usar o assédio moral, o assédio sexual, a agressão. Nesses casos, quando há essa gravidade do ato, o empregado ele vai entrar com pedido de rescisão indireta e muito provavelmente ele vai vencer, porque o ato é muito grave. Tão grave que aquele trabalho, aquela relação de emprego, ela não deve continuar, ela não pode continuar. E nesses casos, a rescisão indireta ela vai ser decretada favorável ao empregado. Esse requisito também é muito importante, só que ele é um pouco mais delicado. A imediatidade aqui é diferente daquela imediatidade da justa causa no empregado. Por quê? O empregado ele precisa do emprego, ele precisa ali daquela estabilidade no emprego. Então, muitas vezes ele aceita uma falta cometida pela empresa. Muitas vezes ele aceita um mês de salário atrasado, muitas vezes ele aceita ali reiterar os atrasos no mês. Ele aceita receber dia 20, ele aceita receber dia 25, por quê? Ele precisa do emprego. Então, ele vai aceitar durante um tempo aquela falta. E é por isso que esse requisito da imediatidade ele é mitigado em alguns casos. Você não precisa ser de imediato, porque você tem medo de perder o emprego. Alguns juízes entendem que o empregado ele tem 30 dias para fazer o pedido de rescisão indireta após ele constatar a falta grave do empregador. Mas em alguns casos esse prazo de 30 dias ele é desconsiderado, como por exemplo nas faltas reiteradas, aquelas faltas que a empresa comete todos os meses, como por exemplo falta de depósito do FGTS. A empresa ela não deposita, todos os meses ela não deposita o FGTS. Então não tem como o empregado ter um prazo de 30 dias, porque o mês seguinte a empresa vai cometer essa falta de novo. Então ali esse prazo, teoricamente esse prazo se renova todos os meses, só que não é um prazo que existe na lei, tá? É um prazo que os juízes aceitam como razoável no caso de faltas graves cometidas pela empresa para que o empregado entre com pedido de rescisão indireta. Não é um prazo que existe na lei. Então, em resumo, a imediatidade do empregado, quando é uma falta pontual, quando é uma falta única, grave, cometida pela empresa, ele tem ali um prazo médio, tá, de 30 dias para entrar com esse pedido de rescisão indireta. Quando a falta é reiterada, todos os meses essa falta é cometida, então esse prazo não é considerado para ingressar com a ação de rescisão indireta. Esse requisito diz que o pedido de rescisão indireta, a quebra de contrato por rescisão indireta, ela deve decorrer de uma falta grave praticada pelo empregador. Deve haver esse vínculo entre a falta grave e o pedido de rescisão indireta. Se você está querendo sair da empresa, mas não quer pedir demissão e entra com uma rescisão indireta falando que é tratado com rigor excessivo, você vai perder.
porque você não vai conseguir provar que é tratado com rigor excessivo. E o rigor excessivo, a rescisão indireta, não decorre do rigor excessivo. A rescisão indireta, ela decorre da sua vontade de sair. Então, se você quer sair, você tem que pedir demissão. Você não pode ingressar com um pedido de rescisão indireta, porque nesse caso não existe um vínculo, não existe um nexo entre a falta grave e o pedido de rescisão indireta. Esse requisito significa que quando o empregado ele for entrar com um pedido de rescisão indireta, ele deve fazer isso com base na lei. Todo pedido de rescisão indireta ele deve ser baseado na lei. Tem o artigo 483 que ele traz todos os motivos que o empregado deve ingressar com a rescisão indireta. E para facilitar, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, explicando e exemplificando cada um desses motivos que a lei traz para que o empregado entre com o pedido de rescisão indireta. Se você quiser saber cada um deles, assista esse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você está gostando do meu conteúdo, você está gostando até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso me ajuda bastante e demonstra que eu trouxe um conteúdo de valor para a sua vida. Então, bora para mais um. A proporcionalidade é um requisito que também deve ser observado na rescisão indireta. Algumas faltas, elas causam prejuízo, só que não é um prejuízo tão grave. Então, nesse caso, você não vai ingressar com um pedido de rescisão indireta, porque assim como você deve observar a proporção do pedido com a falta, você deve também observar se a falta é grave o suficiente. Lembra do primeiro requisito? Que o ato ele deve ser grave? Então, além do ato ser grave, você deve observar aqui uma proporcionalidade. Então, se a falta te trouxe um prejuízo, você pode, se for o caso, notificar a empresa, por exemplo, na ausência dos depósitos do FGTS. Você pode notificar a empresa para que ela realize os depósitos, para que ela regularize. Você pode notificar o Ministério Público do Trabalho. Você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, ou você pode fazer uma denúncia ao seu sindicato, pode ser anônima ou não. Então, as faltas da empresa, elas podem ser corrigidas ali, elas podem ser punidas com esses tipos de denúncia ou com essa notificação ao RH. Você não precisa ir direto para a rescisão indireta, a não ser que a falta seja grave o suficiente. Aí existe a proporcionalidade. Se a falta for muito grave, a rescisão indireta você vai de uma vez. Se a falta for grave, mas você pode continuar trabalhando, por exemplo, o atraso do salário, é uma falta gravíssima e você pode rescindir, só que você precisa do emprego. Então você pode notificar a empresa, você pode fazer uma denúncia ao sindicato, e essa empresa provavelmente, depois de você ter notificado ou de você ter feito uma denúncia ao sindicato, ela vai regularizar os depósitos do FGTS, ou ela vai regularizar ali os dias do pagamento do seu salário. É importante você observar essa proporcionalidade, porque não é só na justa causa do empregado, na justa causa da empresa, essa proporção de falta grave e rescisão indireta também deve ser observada. A rescisão indireta não é algo tão simples quanto parece, porque o empregado, quando ele rescinde o contrato de trabalho por culpa da empresa, ele precisa provar o ato grave praticado pela empresa, precisa provar que sofreu prejuízo, precisa provar que respeitou esses requisitos. Então, é algo que não é tão simples, e é por isso que eu sempre digo, você deve procurar um advogado especialista em direito do trabalho, porque ele vai conseguir facilmente identificar os problemas e te ajudar e responder às suas dúvidas de modo efetivo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, ou pode me procurar lá no Instagram que eu sempre respondo dúvidas por lá também. Então, pessoal, até a próxima e bom trabalho!